pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu estou aqui com um grande jornalista esportivo dos esportes olímpicos, Guilherme Costa, que eu tenho o prazer de chamar de amigo. A gente tem uma história meio bizarra que aconteceu no Twitter, desde lá a gente mantém uma amizade. Conheci ele pessoalmente em São Paulo no final de setembro na COB Expo, que é a feira de todos os esportes olímpicos ali. Eu vou falar um pouquinho do currículo do Gui, depois já vou fazer um bate-papo aqui sobre a Olimpíada, Jogos Pan-Americanos e também sobre essa trajetória dele aí dentro dessa área. Bom, o Guilherme é jornalista formado pela PUC no ano de 2011, que começou no Diário Lance, que a primeira grande cobertura de eventos multiesportivos foi na TV Record em 2010, nos Jogos Sul-Americanos em Medellín, que eu sei que também tem uma história meio bizarra que aconteceu lá, que ele falou na palestra lá na feira. Ele cobriu em loco 3 Olimpíadas, Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020/2021, a Olimpíada da pandemia ali. Atualmente ele está na TV Globo desde 2014, ele é comentarista esportivo de esportes olímpicos do Mais Você, do Taon, do Savá Paris, do Redação Sport TV, e também ele tem quadros no jornal Hora 1 e no Bom Dia São Paulo. Além de tudo isso, ele é um dos apresentadores do podcast Rumo ao Pódio. Guilherme, tudo certo? Como é que tá aí? Fala, Eric, é um prazer falar com você, falar de esporte, falar de jornalismo, estamos aí para isso. Bom, então minha primeira pergunta, Guilherme, é de onde surgiu esse amor pelo esporte olímpico? Assim, qual é a primeira lembrança que você tem, assim, que acendeu aquela chama, assim, pá, vou seguir isso pra minha vida, assim? Se você praticou esporte também na infância, como é que surgiu essa paixão aí? Eu nasci em 88, né? Atualmente eu tô com 35 anos. Em 96, eu tinha uns 9 anos, eu vi a Olimpíada, tal, de Atlanta. Guardo muita coisa, me lembro muito, mas quando virou a chavinha para mim de esporte olímpico foi no PAN de 99. Foi em Winnipeg, eu já tinha uns 10, 11 anos, foi o primeiro, eu estava de férias, né? O PAN foi em julho, em São Paulo só chovia, era o primeiro PAN que eu tinha TV a cabo, e era o primeiro PAN que a internet estava começando, assim, dava para a gente pesquisar algumas coisas. E aí eu me apaixonei de vez pelo esporte. Eu deixei de ser aquele cara que sabia quem era o Oscar do basquete, o Gustavo Borges da natação, a Ana Moser do vôlei, e passei a ser aquele cara que sabia o que era pentatlo moderno, queria saber as regras da esgrima, queria saber um pouquinho de taekwondo, enfim. Aquele PAN de 99 mudou a minha relação com o esporte. Eu passei a ser um cara que gostava mesmo de todos os esportes, e ali eu já comecei a fazer na nossa. Acho que muitas das crianças apaixonadas por esporte fazia relato, jornalzinho e tal. Então já escrevia ali sobre o PAN, na mão ainda, um papelzinho e tal. Os relatos das provas que eu estava vendo ali. Fulano ganhou, Ciclano foi segundo e tal. E ali eu percebi que eu gostaria de seguir para a carreira de jornalismo. Eu praticava esporte, mas nada, nunca fui um grande atleta. Eu era o goleiro de handebol da seleção da escola, mas nunca mais que isso. Jogava futebol uma época também, mas nunca foi muito bom, enfim. E quando eu tinha uns 15 anos, aí mais pra frente, já era tipo 2004, assim, eu fiz remo, mas só pra fazer remo, nunca participei de competição. Então minha relação com o esporte é muito mais de assistir e escrever do que praticar mesmo. Não chegou a tentar se profissionalizar, conforme você falou, mas pra ser goleiro de handebol o cara tem que ser corajoso, cara. Parabéns, hein? É verdade. Só que eu fui goleiro de handball até os meus 11 ou 12 anos. Aí o pessoal começou a ficar muito grande, começou a arremessar muito mais forte, e aí veio o medo mesmo, como você disse, ser goleiro de handball é a mesma coisa de mais maluco, assim. E qual seria a história mais marcante que tu se lembra, assim, pode ser pessoalmente, assim, como apreciador de esportes, até na área do jornalismo, a conquista brasileira que você mais vibrou aí? Se teve alguma Olimpíada, assim, que marcou bastante pra ti, ou conquista, assim, um evento que tu relatou que te emocionou mais, vamos dizer assim? Mas na vida inteira ou lá no começo, quando era criança, o que que é? Pode ser que você relatou como jornalista, assim, que tem alguma cobertura, e também como criança também. Como criança me marcou muito a medalha do revezamento 4 por 100 da natação em 2000, que foi a primeira medalha do Brasil naquela Olimpíada e foi a primeira medalha que eu realmente vi, porque a Olimpíada de 96 eu assistia tal, mas não sabia direito o que era medalha, o que significava cada coisa. Em 2000 eu vi, foi a primeira medalha do Brasil, foi um revezamento 4 por 100
que o Brasil não era exatamente favorito, o Brasil estava em quinto lugar até os últimos 100 metros, e o Edivaldo Valério conseguiu virar e conquistar a medalha de bronze. Essa foi a medalha da minha infância, digamos assim. E a medalha mais legal que eu trabalhei, eu acho que foi a do boxe na Olimpíada de Tóquio, em 2021, que o Ebert estava perdendo a luta, né? Eu estava fazendo um relato para o site, para o GE. Globo, e aí, assim, quando a gente faz o relato sobre alguma coisa que está acontecendo, você vai escrevendo o relato enquanto a luta está acontecendo, porque você tem que pôr no ar a matéria assim que a luta acabar. E ele perdeu os 2 primeiros rounds, ele só ganharia a luta se ele fizesse um nocaute. E não tinha um nocaute em Olimpíada desde 96, então era muito difícil ter um nocaute. Então o relato já estava pronto. Ebert perde e fica com a medalha de prata, até um relato exaltando a prata, que já era um resultado histórico. Sim. E aí o cara me dá um nocaute, e aí eu tenho que mudar todo o texto correndo, porque tinha que subir a matéria logo, correr para a zona mista para entrevistá-lo. E aí eu tive que mudar tudo no meio de uma emoção, né? Era o último dia de Olimpíada, o penúltimo dia de Olimpíada. Você torcendo para o Brasil, mas ao mesmo tempo o fato do brasileiro ter vencido teve que mudar todo o trabalho que eu tinha feito e você colocar toda a emoção no texto, porque foi uma vitória emocionante. Ele conseguiu um nocaute no terceiro round, não tinha um nocaute, como eu falei, em Olimpíada desde 96, não tinha um nocaute em final olímpica desde 52, alguma coisa assim. E eu tive que transformar tudo aquilo em 3 minutos num texto que foi para o site. Então acho que foi a medalha mais emocionante, que a gente ficou, cara, é surreal. A gente acha que isso só aconteceria com os estrangeiros, assim, mas um brasileiro ganhar por nocaute uma final olímpica foi realmente histórico. Falando um pouquinho de mim, um arrependimento que eu tenho, uma coisa que eu guardo, assim, de uma lembrança ruim, foi o fato de eu ter pegado no sono nessa madrugada e eu não vi esse ouro, não vi esse nocaute, mas... Em Tóquio, sabe como é que era o fuso horário, né? Tava 2 semanas de Olimpíada quase, daí eu não trabalho com isso, mas às vezes como apreciador eu virei a noite pelo dia ali e acabei perdendo essa medalha ali. Foi no mesmo dia da disputa do bronze do vôlei, se eu não me engano, né? Penúltimo dia ali, né? Isso, foi. Exatamente. Perdi os dois. E aí foi mais ou menos ao mesmo tempo. E aí eu acho que é legal que a gente nem conseguiu, entre aspas, ter o luto da derrota do vôlei, porque você perder uma disputa de bronze para a Argentina é triste, mas você ganhar um ouro no boxe do jeito que foi, a gente esqueceu a derrota para a Argentina no vôlei, né? Isso aí. Guilherme, eu queria saber qual foi a principal desafio de uma cobertura olímpica. Eu acredito que você vai acabar falando de Tóquio 2020/2021, que foi uma Olimpíada pandêmica, né, que vocês tiveram que passar por um monte de protocolos. Você estava no Japão pelo Sport TV, pela TV Globo. E também qual é o principal desafio de se viver do esporte olímpico em um país que tem monocultura esportiva, que aqui, maioria é um número que eu estou chutando, mas grande parte... só quer saber de futebol, do seu time. Como tem aquela frase, brasileiro não gosta de ganhar, não gosta de esporte, né? Uma frase que eu vejo que às vezes faz muito sentido em grande parte da população ali. Quais são os principais desafios dessas duas questões? Então, a Olimpíada de Tóquio, como você falou, foi totalmente diferente, né, do Rio e de Londres. Foi uma pandemia, não tinha público. Isso estraga um pouco, né? Deixa a Olimpíada mais triste, deixa qualquer evento mais triste, né? A gente viveu um campeonato brasileiro inteiro sem público, uma Copa do Brasil inteira, a gente viveu, você principalmente, né, uma final de Libertadores entre Santos e Palmeiras, com o Palmeiras ganhando no último segundo, com o estádio quase vazio, né, tinha ali convidados e tal, mas realmente deixa o negócio tudo mais triste, tudo diferente. Então foi uma Olimpíada diferente, a gente tinha que seguir vários protocolos, a gente tinha que fazer um teste de Covid todo dia, teste de saliva, então a gente tinha um tubinho com código de barras, a gente colocava o nosso cuspe no tubinho, jogava o tubinho com código de barras num cesto ali da organização, e a organização examinava cada um desses tubinhos, assim, era trabalhoso, né, assim, sem contar todo o processo antes, né, teste de 24 horas antes, teste de 72 horas antes, teste assim que chegou, assim, era muita coisa mesmo, mas a Olimpíada foi diferente de cobrir, mas talvez ainda mais emocionante, porque eu realmente era um dos únicos olhos que estavam vendo o que estava acontecendo, e eu tinha que relatar isso, seja para a TV, para o site, para as pessoas que não estavam vendo, e a maioria não estava vendo, porque não tinha ninguém no estádio, e tem que relatar as coisas que muitas vezes a TV não mostra, porque para a TV todo mundo já estava assistindo, enfim, é realmente um desafio muito grande cobrir a Olimpíada. E assim, quando eu falo cobrir a Olimpíada, os 15 dias em si,
a gente não sente muito a monocultura, porque é exatamente durante 15 dias que todo mundo para de falar sobre futebol e começa a falar sobre Olimpíada. O que mais deixa a gente confuso, bravo, triste são os outros 3 anos e 11 meses, que aí sim a gente vive a monocultura esportiva, aí sim ninguém fala dos esportes olímpicos, e aí sim tem todo o sofrimento, que, pô, o Brasil é campeão mundial de vôlei, mas a notícia principal de qualquer site é que o Palmeiras ganhou, que o São Paulo ganhou, que fulano do futebol se machucou, enfim. Então, acho que o difícil de cobrir esporte olímpico são os 3 anos e 11 meses. Durante ali os 15 dias da Olimpíada, todo mundo quer saber de Olimpíada. Então, todo espaço está aberto para a gente poder fazer o nosso trabalho. Eu, por exemplo, não sei se você também, você quando você era adolescente ali, quando você não trabalhava ainda com isso, mas o esporte que eu mais gosto é futebol, apesar de amar a Olimpíada, mais esportes olímpicos também, mas eu na Olimpíada vejo pouco futebol, assim, eu vejo pouco dos jogos de futebol, tanto que no PAN, agora falando de PAN, eu vi apenas a final do futebol masculino, e feminino, como não tinha Brasil, eu nem vi, acabo dando atenção aos outros, entendeu? É isso mesmo. E assim, no PAN, o futebol masculino realmente é esquecido. Assim, pouca gente fala, mas na Olimpíada, muitas vezes o futebol masculino rouba espaço dos outros esportes. Tem a história na Olimpíada de 2016, o Michael do Taekwondo ganhou a medalha de bronze durante a final do futebol masculino no Maracanã contra a Alemanha. É a medalha que as pessoas menos lembram, né? Tava todo mundo só se importando com a final do futebol e tinha o Michael ganhando uma medalha de bronze no Taekwondo. Então, o Michael, até já conversei com ele sobre isso. É uma medalha mais esquecida do Brasil por causa disso. Eu acho já que se fosse durante a Olimpíada de Tóquio ali, por não ser no Brasil, por não ter todo aquele peso do jejum do futebol ali, nunca ter conquistado a medalha de ouro ali, eu acho que esse peso ali da lembrança ficaria um pouquinho mais Sim, balanceado, né? verdade, verdade. E também, Guilherme, você falou na palestra que eu estive lá em setembro com outros jornalistas do esporte olímpico ali, qual é a principal diferença entre os públicos, assim? Porque você lembra que você comentou lá que no podcast, no Rumo ao Pódio, vocês falam pro nicho ali mesmo, né? Pro nicho, gente que, pra bolha, vamos dizer assim, pra pessoa que tava ali com interesse em saber esporte olímpico. Mas você também participa no Mais Você, da Ana Maria Braga, né? Você falou bem lá a diferença entre esses públicos, queria que você explicasse aqui para esse vídeo do meu canal ali, qual a diferença de falar com diferentes públicos dentro do esporte olímpico, dentro da programação da sua emissora, enfim. Pois é, porque assim, existe o público que é pequeno, mas é nichado, que é o público do esporte olímpico, que é o que ouve o Rumo ao Pódio, que é o nosso podcast semanal. Ali eu analiso até a técnica do golpe do judô para falar que o fulano é melhor na luta de chão e o ciclano é melhor na luta em pé, o específico do específico. Só que aí, se eu falar isso no Mais Você, né, que é o programa da Ana Maria Braga, ninguém quer saber, ninguém ali nem sabe o que é judô, quanto mais luta de chão e tal. Então, no Mais Você tem que trazer as curiosidades. Então, se eu for fazer um VT, uma matéria de judô para o Mais Você, eu vou começar falando, ó, judô em japonês quer dizer caminho suave, mas na verdade não é tão suave assim, porque o golpe tem que ser rápido. No judô, o grande lema do judô é usar a força do adversário a favor de si mesmo. Essas coisas um pouco mais abertas. Contar que um atleta que pesa 81 quilos, da categoria 81, tem que manter o peso. O que ele faz para manter o peso? Porque o público da Ana Maria Braga é o público que está ali querendo saber de receita, de comida. Você traz o público. O público do Bom Dia São Paulo, por exemplo. Eu tenho um quadro no Bom Dia São Paulo, que é o programa da Globo de manhã, que passa só para o estado de São Paulo, né? Cada estado tem o seu programa. Ali o pessoal quer saber mais ou onde pratica judô, na cidade, no estado, ou dos atletas que moram em São Paulo. Então, se eu falasse de judô no Bom Dia São Paulo, eu teria que falar do Thiago Camilo, que nasceu no interior de São Paulo e foi uma cria de um projeto social que tem no ginásio do Ibirapuera, na cidade de São Paulo. Então, assim, cada programa tem seu público e é um desafio você conseguir atingir esse público. Então, no Redação Sport TV, é um programa de manhã no Sport TV, que é um pouco, entre aspas, mais politizado. Então, você tem que sempre trazer um tema um pouco mais para o debate mesmo. As mulheres no esporte. Por que as mulheres do Brasil conquistaram mais medalhas de ouro do que os homens nesse PAN? A gente abre um debate ali, começa a discutir a importância do investimento no esporte feminino e tal, porque tem um tempo para debater. Então, cada programa tem ali a sua cara e a gente tenta colocar para o público do programa o esporte olímpico. Acho que é o mais importante, você passar ou a informação, ou a curiosidade, ou ensinar coisas do esporte olímpico para cada um dos públicos. Perfeito.
Eu queria saber também, Guilherme, dentro desse trabalho em cada uma das áreas, segmentos ali da emissora, como é que tu consegue, cara, fazer projeção de tantas modalidades, cara, que eu paro pra pensar, assim, quando eu vejo um jornalista especializado em futebol, por exemplo, em canais que passam mais futebol, como é que eles conseguem acompanhar tanta coisa e já imagino você que tem que acompanhar tanta modalidade, faz projeção de todos os medalhistas, você quase gabaritou ali a quantidade de medalhas do Brasil nos Jogos de agora de Santiago, né? Foram 6 ouros a mais e coincidentemente 6 medalhas a mais no total também, né? Como é que faz acompanhar tanta coisa? Também teve os Jogos Olímpicos de Inverno, que você tinha um programa com o Carlos Gil, Sport TV 0 Grau, né? Que até essa pergunta eu te fiz lá na palestra também. Como é que tu conseguiu, ali a audiência é menor, não tem Brasil com muito destaque, como é que você conseguiu acompanhar, fazer projeções da Olimpíada de Inverno? Como é que tu consegue fazer tudo isso tendo filha pequena ainda, cara? Como é que tu consegue arranjar tempo para tanta coisa, né? Então, nos Jogos de Inverno eu tive que aprender muita coisa. Eu nunca fui tão ligado aos Jogos de Inverno, sempre gostei de assistir e tal, mas como não tem Brasil, ou quando tem Brasil, não é um Brasil brigando por medalhas, eu fico um pouco mais. Ficava um pouco mais distante, mas durante o Zero Grau ali, o programa diário, eu comecei a entender muito melhor de Jogos Olímpicos de Inverno. E as projeções, falando dos Jogos Olímpicos de Inverno, por exemplo, é você entender o que cada competição significa. Então, por exemplo, às vezes um campeão mundial do ano anterior não é o favorito à medalha de ouro na Olimpíada, porque entre o Mundial e a Olimpíada teve, sei lá, 8 etapas do circuito mundial e um outro cara ganhou 6 dessas 8. Então, esse cara que ganhou 6 das 8 etapas do circuito mundial é favorito ao ouro, não o cara que ganhou o Mundial do ano passado e ficou longe do pódio nessas etapas que antecederam a Olimpíada. Então, cada esporte tem a sua especificidade, cada esporte tem as suas diferenças para fazer essas projeções. Então, por exemplo, na vela, você tem que entender quem que é melhor no clima que vai ser da Olimpíada. Às vezes, o Mundial foi num clima de pouco vento, a Olimpíada vai estar uma ventania. O cara que foi campeão mundial no pouco vento não vai ganhar a Olimpíada com muito vento. Isso é claro, assim, a gente tem que analisar a Olimpíada da forma que ela está sendo, o clima que tem, as coisas que tem lá. Então, fazer projeção é um negócio difícil mesmo. Não dá para se basear só nos campeonatos mundiais, tem que se basear em muita coisa. E cada modalidade tem o seu circuito mundial, cada modalidade tem as suas competições. O Isaquias da canoagem, por exemplo, ele compete 2 vezes internacionalmente por ano. 3, vai. Um campeonato continental, uma etapa da Copa do Mundo e o campeonato mundial. Ele não disputa todas as etapas da Copa do Mundo. Então você tem que saber bem analisar, na Copa do Mundo que ele estava o fulano, estava o ciclano, fulano ganhou, mas o Isaquias foi melhor na chegada, e quando você não está em forma, a chegada é diferente, enfim, tem que analisar muita coisa, realmente bem difícil fazer todas as projeções, mas é uma coisa que eu gosto bastante e acabou virando meu trabalho. Atualmente as pessoas me cobram por isso até. Eu achei muito interessante você tocar no assunto de Isaquias, porque eu sou formado em Educação Física no bacharel, né? E eu quero fazer jornalismo no futuro. E eu acho muito interessante que, por exemplo, falando um pouquinho de mim para contextualizar o parecer que eu quero dar aqui. Eu, quando uns 7 anos atrás, eu achava, como é que no futebol eles reclamam de jogar quarto domingo, se na NBA eles jogam dias seguidos, às vezes, coisa bem de leigo, assim, sabe? Até entrar na faculdade, aprender fisiologia, enfim. Que a gente na época só queria saber de cornetar também, daí eu consegui ter um senso crítico melhor depois de um tempo, né? Eu achei legal que você comentou do Isaquias, que eu vi o seu tweet lá, @Brasil em Paris, o Twitter dele, para quem quiser seguir também. Você falou que o Isaquias não ganhou ouro no PAN, muito porque ele não podia chegar no auge ali para chegar no auge da Olimpíada, por essas especificidades que você falou, e também por causa da periodização dele, tem um total de semanas que não condiziria com chegar no auge no PAN, né? Eu achei muito interessante esse tweet ali, se você quiser falar um pouquinho, como é que você alia, às vezes, conhecimento técnico com essa questão de jornalismo também? Então, a gente vai muito no que os técnicos e a comissão técnica fala. Assim, eu não tenho esse conhecimento que você tem de fisiologia e de educação física, mas lá em 2015, 2014, o Jesus Morlan, que era um espanhol, que era técnico do Isaquias, que veio a falecer em 2018, por sinal, mas ele deixou o legado, que é a tal planilha de treinamento. O Jesus tinha uma planilha de treinamento que tinha 46 semanas, se não me engano.
desde a primeira semana, quantos metros o Isaquias tinha que remar, qual o tempo que ele tinha que fazer na primeira semana, na segunda semana, quantos quilos ele tinha que levantar na musculação dele na terceira semana, na quarta semana, quantos metros ele tinha que remar, em qual velocidade, qual a competição que ele ia disputar, tal. Era uma planilha de 46 semanas, que se o Isaquias seguisse direitinho, ele ia ganhar a medalha olímpica. Foi o que aconteceu. Ele ganhou 3 medalhas olímpicas em 2016. E aí tem algo muito curioso, que em 2000 teve um ano, não lembro qual, que o Isaquias foi campeão mundial, eu acho, e tirou férias de 4 meses, ao invés de tirar férias de 2 meses, para encaixar direitinho 46 semanas. Ele tirou férias de 4 meses. O Jesus Morlan falou assim para ele: Isaquias, você está tirando férias de 4 meses, você vai se ferrar no ano que vem, a nossa planilha não vai adiantar mais, tal, não sei o que. O Isaquias, não, vou tirar 4 meses, tal. Aí ele tirou 4 meses de férias, e aí começou a treinar mais tarde. E aí ele foi para uma etapa da Copa do Mundo, antes do Campeonato Mundial, e não aguentou remar a prova inteira. Ele remou 800 metros e desmaiou, enquanto ele remava. E aí o Jesus Morlan foi lá e falou: Isaquias, tá vendo? Você desmaiou porque a nossa planilha previa que você tinha que ter treinado, tô chutando, 28 semanas antes da Copa do Mundo. Você treinou só 24? É o preço que se paga. Então é tudo tão calculado que o atleta tem que seguir o que os seus técnicos, comissão técnica, falam. 2023 foi um ano totalmente atípico para o Isaquias, porque ele não seguiu nada. Ele seguiu o coração dele, na verdade, foi morar na Bahia, né? Ele treinava geralmente em Minas Gerais, foi morar na Bahia com a mulher, viu o filho dele nascer e tal. Então ele treinou de verdade 3 meses para o Mundial, ficou em sexto no Campeonato Mundial, garantiu a vaga olímpica, e aí ele já começou as tais 46 semanas. Se a gente contar, faltam menos de 46 semanas para a Olimpíada. Então ele já está no começo dos treinos para a Olimpíada. E quando você está no treinamento de base, ali no começo, você está longe do seu pico. E aí ele chegou no PAN e ganhou a medalha de prata e não ouro. Só que aí ele está treinando para ganhar o ouro em Paris. O cubano que ganhou a medalha estava treinando para o PAN. O auge dele em 2023 foi o PAN. E aí o cubano tem um outro esquema de treinamento, tem outro esquema de férias e tem outro esquema de planilha de treinamento. E o cubano provavelmente vai tentar chegar no ápice também em Paris. Mas o trabalho do Isaquias para chegar no ápice em Paris agora não tinha como ele estar no auge. Entendo. E também, Guilherme, assim, qual a sua projeção para Paris dentro do que aconteceu no PAN? Assim, você montou um texto no seu blog, né, para separar, para não ficar no meio ali entre o oba-oba do PAN, entre não causar um oba-oba assim de que ganhamos, batemos recorde e tal, vamos chegar em Paris, vamos ficar no top 10, vamos bater todos os recordes, e também ficar nessa linha entre não causar oba-oba e não pensar que não vale nada, assim. Qual é a sua... O que você acha sobre isso, assim? E quais modalidades você acha que vem forte ali, que saindo do PAN? Você botou um texto também ali, queria que você resumisse. Qual modalidade você acha que sai forte do PAN? Quais foram, assim, quais precisam melhorar? Quais estagnaram? Assim, eu sei, por exemplo, que eu lembro que no tênis de mesa sua projeção ficou certinha. 2 ouros, 4 pratas e 1 bronze. E, então, eu queria que você dissertasse sobre isso aí. É isso, então. No PAN, quem saiu mais por cima foi o boxe, né? O boxe é uma 9 vagas olímpicas, né? Isso, e é uma modalidade que nas Américas é muito forte, né? Tem Cuba, tem Colômbia, Venezuela, República Dominicana, Porto Rico, todos esses países com muita tradição no boxe. Então, você conseguir conquistar 4 ouros, né? E um total de 9 finais, né? 12 medalhas, sendo 9 finais, consequentemente 9 vagas olímpicas, é um feito em tanto. Então, acho que o boxe foi o grande destaque, um dos grandes destaques. O segundo destaque é a ginástica rítmica, né? Eu tinha projetado 8 ouros, 100% de aproveitamento, mas entre você projetar 8 ouros e conquistar 8 ouros, o caminho é muito longo, né? E elas conseguiram, elas confirmaram favoritismo em 8 provas, 5 individuais e 3 por equipes. Então, 8 medalhas de ouro para a ginástica também é um destaque muito, muito, muito positivo. Tivemos resultados bons, resultados abaixo de esperados, tal, mas eu acho que o taekwondo foi a grande decepção. O taekwondo conquistou uma medalha de ouro que foi na prova por equipes, que não é uma competição olímpica, é uma prova super legal de assistir, mas não tem na Olimpíada, e a gente esperava ali que os atletas no individual ganhassem 7, 8 medalhas e conquistaram só 4 medalhas. Então, taekwondo ficou ali abaixo do esperado, e taekwondo é uma outra modalidade que as Américas são muito fortes. México, Canadá, Estados Unidos têm atletas que brigam por medalhas olímpicas. Então, acho que o PAN a gente tem que, trazendo para o futebol de novo, a gente tem que comparar o PAN com o campeonato estadual.
tem que comemorar o campeonato estadual quando você conquista? Tem que comemorar, é claro, você ganhou do seu rival, você ganhou um título, tal, mas, assim, quando você pensa no Campeonato Brasileiro, você já para, pô, acho que o nosso time não é para ser campeão brasileiro. Aí você pensa na Libertadores, nosso time vai chegar na Libertadores sem muita chance de título. É mais ou menos o que acontece no PAN. Você ganha o PAN, que é como se fosse estadual no futebol, e aí você tem que pensar qual que é o seu objetivo na Olimpíada. É brigar por uma medalha, brigar por um top 8, que seria, no futebol, uma vaga na Libertadores, enfim. Tem que saber analisar cada uma das modalidades. É muito curioso também, por exemplo, o México, que muita gente temeu que o Brasil não fosse passar no quadro de medalhas nos primeiros dias ali, que eles medalharam muito, surpreenderam muito, medalharam muito em provas não olímpicas também, né? Que o México, ele não ganhou ouros, por exemplo, nem no Rio 2016 e nem em Tóquio. Em compensação, o Equador, Porto Rico, que ficaram abaixo do top 10 do PAN, conseguiram medalhas em Tóquio de ouro, né? Então é bem curioso mesmo que a gente não pode comparar os dois contextos também por conta do nível, por conta do período do ano. O atletismo, por exemplo, teve poucas marcas significativas assim, né? Se a gente for parar para ver que a temporada internacional acabou em setembro, né? E, ou seja, tem bastante discrepância mesmo dos números entre as Américas mesmo, né? Exato. O atletismo, como você falou, a temporada acaba em setembro. Muita gente que estava inscrita para o PAN, entre americanos, canadenses, não foram para o PAN de última hora, assim, porque é totalmente fora de mão, né? Um PAN em novembro para o atletismo. Tava muito frio lá, então difícil de fazer bons tempos, com chuva e tal, tanto que as marcas em si no atletismo não foram boas. Aí a gente começa a contar as medalhas e comemorar as medalhas, e tem que comemorar as medalhas, mas em termos de marcas, as marcas não foram tão boas assim como você falou. Outras modalidades estava todo mundo no alto. Mesmo a natação, que os Estados Unidos mandaram um time B, o Canadá mandou um time A, mas com algumas ausências, a gente teve alguns tempos muito bons, tanto de brasileiras, né, que fizeram até índices olímpicos, quanto das americanas e canadenses. Tem uma canadense ali que tem 4 medalhas olímpicas, que ela ganhou 4 ouros no PAN. Bom, Guilherme, para fechar então o nosso papo sobre esporte, antes de eu mostrar os seus livros aqui, falar como a gente se conheceu, eu queria que você fizesse uma projeção para Paris. A gente sabe que para ficar no top 10, por exemplo, aquilo que eu falei da discrepância antes, o Canadá ficou atrás da gente no quadro de medalhas no PAN, mas na Olimpíada ficaram em 11º, se eu não me engano, em Tóquio, o Brasil ficou em 12º, foi isso, né? O Canadá teve uma prata a mais, se eu não me engano. Você acha que o Brasil, primeiro, você acha que o Brasil vai bater o recorde de medalhas de ouro? Se vai o recorde de medalhas no geral, ouro, prata e bronze? Se vamos atingir o top 10? Assim, hoje, o Guilherme, se não pudesse ficar em cima do muro, ia falar o quê? Batemos esses recordes ou não? Não, acho que a projeção atual é bater o recorde total de medalhas. Foram 21 medalhas em Tóquio. Eu acho que em Paris vem 22, 23, vem mais do que 21. Só que a gente não consegue bater o recorde de ouros, né? Em Tóquio e no Rio foram 7. Eu acho que atualmente, pelas chances de medalha que o Brasil tem de ouro, o Brasil não chega a 7 ouros. O Brasil chega a 5, no máximo 6. E aí, quando você tem 5 ou 6 ouros, você não consegue ser top 10 do quadro. Você fica ali mais ou menos em 14º, 15º do quadro de medalhas, que é mais ou menos onde o Brasil está atualmente. O quadro de medalhas mundial, pensando que a Rússia não vai estar na Olimpíada, não vai estar completa na Olimpíada, né? Então, acho que o quadro de medalhas tem um top 9 totalmente consolidado. Estados Unidos, China, Grã-Bretanha, Japão, França, Austrália, Alemanha, Itália e Holanda. Não necessariamente nessa ordem, mas são os 9 países. Uma vaga no top 10 está aberta. Um país que conquistar 7 ouros, acho que entra nesse top 10. Que pode ser a Coreia do Sul, a Hungria, o Canadá, a Nova Zelândia, a Espanha. Pode até ser o Brasil, mas não é o provável. O provável é que o Brasil fique ali em 14º, 15º, com umas 5 ou 6 medalhas de ouro, mas com 22 medalhas no total, que seria o recorde histórico. Então, desses 3 itens que você falou, o Brasil não chega ao top 10 na minha projeção, o Brasil não bate o recorde de ouros na minha projeção, mas o Brasil bate o recorde total de medalhas, que acho que já é um número importante e relevante. 14º lugar, dá para brigar por uma Sul-Americana ali ainda. Exato, ó, essa comparação. E assim, pelo nível que o Brasil tem com relação ao mundo, uma Sul-Americana não seria ruim, assim, pensando no futebol. Uhum. Trazer esse contexto, o pessoal que talvez não está muito chegado no esporte olímpico que vai ver esse vídeo, perceber assim. Guilherme, eu queria, para quem quiser, não sei se tem exemplares à venda ainda, mas esse livro aqui o Guilherme escreveu.
2016, 120 histórias, histórias que fizeram 120 anos de Olimpíadas. Desse livro aqui, eu conversei com ele no Twitter certa vez que eu queria comprar, né, que eu já segui ele desde no Rio 2016, e ele me mandou um exemplar, só que ele mandou o exemplar errado, que ele escreveu uma dedicatória para a Magê, para a esposa dele, daí eu mandei para ele na DM, a gente virou amigo a partir daí, né. Foi uma história bizarra aí que aconteceu e que daí a gente não teve mais contato, ele me seguiu no Twitter a partir disso e tamo aí. Tem esse aqui dos Jogos Pan-Americanos também, que é o Louco por Ti América, que tem curiosidades, recordes, histórias dos Jogos Pan-Americanos também. Tem exemplares à venda ainda, Guilherme, para se alguém quiser aí? Tem, se quiser lá me chamar no Twitter, @Brasil em Paris, chama lá que a gente tem ainda uns em casas que dá para vender. E essa história é muito boa, né? Eu vendi pelo Twitter para você, né? Coloquei lá no Twitter quem queria comprar, você indicou que queria comprar, mandei por correio para você, mas mandei o exemplar que eu tinha escrito a dedicatória para minha esposa. E aí eu contei essa história para minha esposa, ela deu risada. Fica para você o livro, já fiz uma dedicatória num outro para ela e tá tudo certo, essa história valeu aí e valeu até uma amizade nova, né? Fechou então, Guilherme, agradeço muito essa sua disponibilidade, você aceitar o convite aí para abertura desse canal, que eu ainda vou estruturar melhor, botar um nome, fazer uma logo e tal. Eu vou para dar pontapé inicial numa área que eu gosto muito ali, falar sobre isso, aliando um pouco que eu conheço de comunicação com minha área técnica de educação física. E deixa suas palavras finais, Guilherme, alguma palavra para quem está começando nesse ramo de jornalismo e nos esportes, e eu agradeço muito mais uma vez, e uma boa semana para ti, e sucesso aí. Pô, muito obrigado, e assim, quem estiver começando, a minha dica é que tem sempre alguém te vendo, te lendo, te acompanhando você. Quando eu comecei o meu blog em 2008, tinha tipo 20 visualizações por dia, era uma época que não existia YouTuber, não existia Instagram, assim, eu escrevia no blog e tinha 20 visualizações por dia, mas uma dessas 20 visualizações era do chefe de esportes olímpicos da Record, que veio a me contratar depois, né, a Record mostraria a Olimpíada de 2012 e foi assim que eu fui contratado, porque o cara leu o meu blog, então, e tinham 20 pessoas só que liam meu blog diariamente, então sempre tem alguém te vendo e sempre tem alguém acompanhando o seu trabalho, acho que essa é a dica. Show, Guilherme, obrigado aí, eu vou encerrar a gravação aqui. Muito obrigado a todos que vão nos assistir ainda, e muito obrigado, Guilherme.